e vamos passar essa palavra. Jeremias 18, verso 1, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas o quê? As minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Para aí só um minutinho. Você observa, pessoal, que Deus deu uma direção para Jeremias. Deus falou para ele ir até a casa do oleiro. Deus poderia falar com ele aonde ele estivesse. Como muitas pessoas, às vezes ela fala assim: não vou para a igreja não, porque Deus fala com a gente do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso buscar a Deus, eu não preciso ir lá ouvir a pregação, eu posso ler a minha Bíblia aqui em casa. Pode e deve ler a sua Bíblia em casa, pode e deve orar na sua casa, mas é importante a gente ir até a casa do oleiro, porque tem coisas que Deus só fala com a gente aonde? Na casa do oleiro. Ou seja, Deus queria passar uma direção, Deus queria dar uma mensagem, Deus queria ensinar algo para Jeremias, mas Ele só poderia mostrar aonde? Na casa do oleiro. Amém, pessoal? Então ele desceu, ele foi até a casa do oleiro, e quando ele chegou lá na casa do oleiro, ele se deparou com uma roda. E essa roda fazia o quê? Ela girava. E colocava o que sobre essa roda? O barro. Amém, pessoal? Vamos continuar. E descia a casa do oleiro, volta um pouquinho. E descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Muito bem. Então você vê, ele chegou lá, a roda da olaria estava rodando, o barro estava sobre a roda, e ali o olheiro estava fazendo um vaso. Só que esse vaso fez o quê? Se quebrou. E quando se quebrou, o olheiro jogou fora, descartou? Não. Só para você entender, o olheiro, esse olheiro que está dizendo aí, é Deus, é o próprio Deus. Esse barro que é transformado num vaso, somos nós. Nós somos o barro, e Deus é o olheiro. E a água que se coloca sobre o barro, para amolecer aquele barro, para dar modelo àquele barro, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que amolece o nosso coração. É a palavra de Deus que nos amolece, para que o olheiro ele possa dar forma ao vaso. Você observa que esse barro que se transformou num vaso, ele se quebrou. Você é um vaso, eu sou um vaso, e muitas das vezes a vida ela nos quebra. Muitas vezes situações que nós enfrentamos, ela nos quebra, e a gente ficamos quebrados, a gente ficamos destruídos. Às vezes você foi traído, e quem já foi traído sabe o tanto que é doloroso. Quem já foi traído sabe o tanto que machuca, o tanto que destrói a pessoa, não fisicamente, mas emocionalmente. A pessoa emocionalmente, o coração da pessoa fica arrasado. Só quem já foi decepcionado, só quem já foi enganado, só quem já sofreu uma grande perda,
Pastor, eu perdi um filho. Pastor, eu perdi o meu casamento. Pastor, eu perdi um grande emprego. Eu perdi uma grande propriedade. E a pessoa se encontra quebrada por causa dessa perda, por causa dessa decepção, por causa dessa traição, por causa desse problema, machucou, quebrou aquela pessoa. Quem nunca foi quebrado pela vida? Quem nunca se sentiu arrasado? Quem nunca se sentiu machucado por causa de uma palavra, por causa de uma situação que causou tristeza, que causou dor, que não deu vontade nem de você sair da cama, que tirou a vontade de viver? Quantas não são as pessoas que estão quebradas, não têm prazer de viver? E eu quero dizer para você que o mundo nos quebra, a vida nos quebra. Por isso que as pessoas dizem que o mundo, ela é uma escola. E se muitas das vezes a gente não aprendemos pelo amor, a gente aprendemos pela dor. Não é assim que as pessoas falam? Se você não aprende pelo amor, você vai acabar aprendendo pela dor. Às vezes Deus dá um conselho para a gente não quer ouvir. Mas o mundo lá fora ensina. E às vezes ensina da pior maneira. Ou seja, quebrando a gente, destruindo a gente, machucando a gente. E a gente fala assim: bem que eu poderia ouvir meu pai, bem que eu poderia ouvir minha mãe, bem que eu poderia ter ouvido a voz de Deus, bem que eu poderia ter ouvido o pastor, bem que eu poderia ter ouvido a palavra de Deus, mas eu fui teimoso e agora estou sofrendo. Não é assim? Então a vida nos quebra. Só que na maioria das pessoas, as pessoas de hoje, quando quebra alguma coisa, normalmente o que as pessoas fazem? Se você está na sua casa e quebra um copo de vidro, o que você faz? Você joga fora. Se quebra uma televisão, você tem uma televisão lá de 50 polegadas, 60 polegadas, parece um cinema, e aquela televisão, às vezes, você lá foi jogar a chinela numa barata, e a chinela foi lá e bateu na tela da televisão e ficou aquele preto, manchou, estragou a tela da televisão. O que você faz? O que as pessoas fazem? A maioria joga fora a televisão. As pessoas hoje em dia, tudo que se estraga, joga fora. Se a sua chinela, aquela Havaianas, ela tora, ela arrebenta, o que você faz? Você joga fora. Mas antigamente o povo não, tudo que quebrava o povo não jogava fora não. O que o povo fazia com a chinela? Colocava um prego, não colocava um prego debaixo, um arame, e andava, chega a sair a faísca do chão. Então você vê, a chinela reaproveitava e até não dava mais, usava até não dar mais, mas a pessoa não descartava qualquer coisa. Hoje em dia as pessoas tratam muitas pessoas como algo descartável. Ela se casa, entra num relacionamento, aí ela pega e fala assim: não está do meu jeito, tá dando muito dor de cabeça, tá dando muito problema. Aí esse relacionamento aqui está me machucando muito, eu vou descartar. Aí ela descarta um, descarta outro, e descarta e vai descartando o relacionamento, sem saber ela que ela mesma está se machucando, sem saber ela que ela mesma está se quebrando, sem saber a pessoa que ela mesma está se destruindo, porque ela, ao invés dela consertar, ela faz o quê? Descartar. Pastor, eu tenho um filho muito problemático. Meu filho é problemático. O que é mais fácil? Deixar para lá ou cuidar ou lutar por aquele filho? Posso dizer para você, o mais fácil é você falar assim: quer viver sua vida, faça o que você quiser da sua vida. A vida é sua, você já está grande, você já é adulto, já fiz a minha parte, eu lavo as minhas mãos, se vira. Não é assim, não é mais fácil? Mais fácil. O mais difícil
É você estar lá ajudando, orando, tendo paciência. É você estar lá cuidando. Fala, meu filho, você vai largar isso. Meu filho, você vai fazer tratamento. Meu filho, você vai estar aqui. Eu vou estar do seu lado. Eu vou te apoiar. Eu vou te ajudar. Mas você vai dar a volta por cima. É mais difícil. Você está enfrentando um problema no casamento. É mais fácil separar ou lutar para resolver aquele problema? Teoricamente, parece mais fácil separar. Por isso você vê, a pessoa casa hoje, amanhã está o quê? Se separando. Você vê os famosos que têm dinheiro, que têm beleza, que têm fama, que têm tudo que possa comprar. Muitos se casam num dia, no outro dia está se separando. Porque é mais fácil separar do que resolver o problema, do que consertar. Casamento, família, não é descartável, pessoal. Vida com Deus não é descartável. A gente, ao invés de nos excluir, não descartar as coisas de Deus, ou descartar a nossa família, ou descartar um relacionamento, a gente temos que ser ensinado a resolver, a consertar. Porque nós servimos um Deus que é criador, mas um Deus também que transforma, um Deus que também recicla, um Deus que também faz a transformação da água para o vinho. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Tem coisas que eu não posso, tem coisas que eu não consigo, mas Deus, Ele pode. Então eu estou buscando um Deus que tudo pode. Por isso que eu não vou desistir. Não desista do seu filho, não desista do seu casamento. Lute, ore, clame, se empenhe, seja de Deus. Você, pastor, eu tenho que ser muito de Deus para que meu marido venha mudar. Então seja muito de Deus, seja valente como a mulher de Deus, seja valente como o homem de Deus. Pastor, meu filho é rebelde. Então você tem que ser uma super mãe de Deus, uma mulher de Deus, que o seu filho venha olhar e falar assim: minha mãe é de Deus. Eu vou buscar a Deus, não porque eu conheça Deus, não porque eu gosto da igreja, mas porque eu vejo Deus da minha mãe. E é assim que a gente temos que ser. Não descar Deus. A Bíblia fala que o vaso fez o que na mão do olheiro? Se quebrou, não foi isso? O vaso se quebrou. O olheiro estava fazendo o vaso se quebrou. Só que o olheiro pegou aquele vaso quebrado e jogou fora? Não, o que fez lá? Vamos ler novamente? Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Ele não jogou fora. Quer dizer uma coisa para você: Deus não descartou você. Deus não descartou. Ah, pastor, eu cometi um pecado muito grande. Pastor, eu cometi uma falha muito grande. Pastor, eu neguei Jesus. Deus não descartou você. Deus acredita em você. A mão de Deus continua estendida para você. E Ele quer fazer a mesma coisa que esse olheiro fez. Pegar esse vaso, pastor, eu estou quebrado. Pegar esse vaso que está quebrado, porque às vezes não ouviu a voz de Deus. Quebrar esse vaso que está quebrado, porque às vezes confiou em alguém mais do que deveria. Porque às vezes colocou toda a confiança em pessoas, ao invés de colocar confiança em Deus. Aí a pessoa se machucou. Mas Deus está de mãos estendidas para transformar, para pegar essa pessoa que está um caco, para pegar essa pessoa que está quebrada e transformar e moldar ela em um vaso de honra, em um vaso forte, em um vaso bonito. Amém, pessoal? Deus quer pegar, pastor, minha família está quebrada, minha família é um irmão que não fala com o outro, é um magoado com o outro, é um brigado com o outro. Pastor, a minha família está um caco de quebrado. Deus quer pegar essa família e fazer uma família abençoada. Pastor, a minha vida financeira, de fato, pastor, estou quebrado financeiramente. Minha empresa quebrou, meu negócio quebrou, pastor. Quero dizer para você que Deus pode pegar essa vida financeira quebrada e fazer você prosperar, e fazer você crescer financeiramente, onde as pessoas vão olhar e falar assim: nossa, eu vi fulano falido
e hoje fulano está prosperando. Olha o que Deus fez na vida de fulano. Deus pega esse caco e faz um vaso conforme Ele quer. Amém, pessoal? Continua, cara. Então o verso 6, verso 5, isso. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois o quê? Sois vós. Nós somos como o quê, pessoal? Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olha que bacana, pessoal. A coisa que eu aprendo aqui nessa palavra é o seguinte: Deus não descarta. A segunda coisa que eu aprendo nessa palavra é o seguinte: que Deus transforma o vaso quebrado em um novo vaso. E a terceira coisa aqui que eu quero que você entenda, pessoal, que é muito importante, é o seguinte: que o barro, ele não é ele que escolhe o formato que ele vai ter. Você observa que quem escolhe o formato do vaso é quem? Quem escolhe o formato do vaso, pessoal, do barro ali? É quem? É o barro? É o barro que fala assim: eu quero ser mais fininho, eu quero ser menor, eu quero ser mais grande, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. É o barro que escolhe? Quem dá o formato é o olheiro. E essa terceira coisa aqui, a primeira coisa, Deus não descarta. A segunda coisa, Deus transforma. E a terceira coisa, quem dá forma ao barro é quem? É Deus. Então, eu tenho que aprender isso, que a terceira coisa é muito importante. Sabe por que é muito importante? Porque às vezes a gente queremos as coisas do nosso jeito. E Deus, Ele não faz do meu jeito. Você vê que não é do jeito do barro, é do jeito de quem? Do olheiro, é do jeito de Deus. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Sabe por quê? Muitas das vezes, às vezes a pessoa fala assim: nossa, estou passando uma luta muito grande, estou passando um problema muito grande. Sabe por quê? Porque às vezes você está fazendo do seu jeito. Às vezes você está fazendo do seu jeito. E pessoal, Deus, Ele quer moldar meu casamento, Ele quer moldar a minha família, Ele quer moldar o filho, Ele quer moldar a vida financeira, a saúde, a minha vida. Ele quer fazer da gente um vaso de honra. Mas posso dizer para você, sabe o que mais dificulta o trabalho do olheiro? É o próprio barro. Sabia disso? O que mais dificulta o trabalho do olheiro é o próprio barro. Porque se o olheiro ele for mexer no barro, e aquele barro tiver pedrinhas naquele barro, aquele vaso não vai prestar, aquele vaso vai rachar, aquele vaso não vai pegar a resistência correta. O barro tem que ter limpo, não pode ter pedras. E essas pedrinhas que ficam ali, que as impurezas no meio do barro, nós podemos classificar, sabe como? Malícia, como mágoa, ressentimento. Deus quer transformar você, Deus quer transformar a tua família, Deus quer transformar teu casamento, a tua vida financeira, a tua vida. Deus quer transformar, Deus quer consertar aquilo que foi quebrado. Só que muitas das vezes Ele não pode, por quê? Porque tem muitas pedrinhas no meio do barro, e essas pedrinhas é a mágoa, essas pedrinhas é o ressentimento, essas pedrinhas é o ódio, é alguém que você não consegue perdoar. E a Bíblia fala que para nós sermos perdoados, nós primeiro temos que fazer o quê? Perdoar. Quantas pessoas têm uma mágoa no coração? Nós vivemos em uma sociedade que, se você for de casa em casa, de porta em porta, e começar a conversar com as pessoas, e as pessoas começarem a se abrir com você, você vai ver o tanto de pessoas magoadas, o tanto de pessoas que têm mágoa onde? No coração, que dificulta o trabalho de Deus.
muito de pessoas que têm malícia, que dificulta também o trabalho de Deus. Deus fala assim para a pessoa: vai à casa do olheiro. Aí a pessoa fala: vou para a igreja nada, pastor é tudo ladrão. Vou para a igreja nada, porque lá na igreja o pastor só pede dinheiro. Sim ou não? O pastor passa 2 horas pregando a palavra de Deus, o pastor fala 1 minuto de dízimo ou de oferta, aí a pessoa fala: o pastor hoje só falou de dinheiro. O pastor falou 1 minuto, pregou 2 horas sobre a palavra, e a pessoa fala, a pessoa maliciosa desse jeito. Aí a pessoa fala: não, Deus está mandando, vai à casa do olheiro. A pessoa: vou nada, só pede dinheiro, pastor, lá é tudo ladrão, tudo isso, tudo aquilo, só quer meu dinheiro. Sim ou não? Não é assim? A malícia. Então Deus quer trabalhar na vida da pessoa, mas a pessoa não chega nem vir na casa do olheiro, porque está cheio de quê? De malícia, cheio de maus olhos. Ela nem pisa o pé na igreja por causa da malícia. Às vezes Deus quer transformar o casamento, mas às vezes a esposa tem mágoa do marido, às vezes o marido tem mágoa da esposa. Sabia disso? Às vezes aconteceu. Tem gente, pessoal, que ela está casada. Tem gente que está casada porque não quer separar, porque tem que dividir a casa. Sabia disso? É verdade. Não vou separar não, porque vai ter que vender a casa, vai ter que dividir, depois não vou ter dinheiro para comprar outra. Às vezes só não separou ainda por causa da casa, ou por causa do carro, ou algum outro. Mas se não fosse, já tinha o quê? Separado, porque às vezes o marido ou alguém aprontou ali, a pessoa ficou magoada, está magoada, continua magoado, mas não larga por causa do bem material. E fica num relacionamento cheio de mágoa. Fica num relacionamento onde a pessoa vai dormir e já dorme com raiva. Ah, não trisque em mim não. Não trisque em mim não, porque senão você vai ver. Não é assim, pessoal? Muitas relações... É assim. Então a gente temos que perdoar, tirar essas pedrinhas. A gente temos que nos purificar de toda malícia, limpo das impurezas, dessa malícia, para que a gente seja um barro limpo, onde o olheiro ele possa moldar a gente da maneira que ele quer. E para ele moldar do jeito que ele quer, eu tenho que falar o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade. A Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável e ela é boa. A vontade de Deus é perfeita, agradável e boa. Ou seja, a minha vontade, ela tem defeitos. A minha vontade nem sempre é boa. A minha vontade nem sempre é perfeita, mas a de Deus é. Por isso eu falo: Senhor, faça a tua vontade no meu casamento, na minha família, em tudo que eu for fazer, seja feita a tua vontade. Porque eu sei que a vontade de Deus, mesmo que eu não entenda, é a melhor para a minha vida. Por exemplo, eu não quero perdoar, minha vontade não é perdoar, mas aí Deus fala: perdoa. Deus fala: perdoa. Eu não quero, fala: não vou perdoar fulano não, o que fulano fez comigo, eu não perdoo, não tem volta, é muito grave. Mas aí Deus fala: perdoa. Deus fala: perdoa porque é o melhor para você. É o melhor, porque você vai tirar um peso, você vai tirar uma sujeira da tua vida tão grande, e depois que você perdoar, você vai se sentir leve, tudo vai cooperar para o seu bem. Amém, pessoal? Então, 3 coisas aqui muito importantes. Deus não descarta nenhum de nós. Se Deus não descarta, meu filho está dando problema, meu marido, minha esposa, eu não vou descartar, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pelo meu filho, eu vou lutar pela minha família. A segunda coisa, Deus ele transforma aquilo que está quebrado, aquilo que para a sociedade não tem jeito. Eu já vi muitas pessoas falar assim: para fulano não tem jeito, pau que nasce torto morre torto, fulano não tem jeito. As pessoas pensam assim, só que Deus transforma, principalmente quando a pessoa se coloca na posição de barro e deixa o olheiro fazer a obra na vida dela. Pessoal, sabe qual o maior desafio que uma pessoa tem?
O maior desafio nesse mundo é a pessoa que tem filhos, educar seus filhos, colocar eles, direcionar eles num caminho correto, sabia disso? Eu estava vendo uma moça que ela está grávida e ela vai ter o seu filho, e ela falou assim: eu vou ter o maior desafio da minha vida, que é educar, que é cuidar e que é direcionar o meu filho, a minha filha, no caminho correto. E de fato, é muito difícil lidar com o ser humano. Você já viu pessoas falarem assim: eu prefiro cuidar de 1000 cabeças de vaca, de gado, de boi, do que mexer com 5 pessoas, do que gerenciar 5 pessoas. Porque às vezes você vai gerenciar 5 pessoas, você que trabalha, você já trabalhou com pessoas, você sabe a dificuldade que é. Uma pessoa mais estressada, outra ali é mais impulsiva, outra ali é mais devagar, qualquer coisinha magoa, e você saber lidar com vários tipos de pessoa, qualquer coisinha vira uma tempestade. Lidar com pessoa, tem que falar assim: eu prefiro mexer com 1000 cabeças de boi do que mexer com 5 pessoas, porque mexer com 5 pessoas é tanto problema. E de fato não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque as pessoas, elas não querem ser moldadas. As pessoas querem fazer a sua vontade, do seu jeito. Não querem ser moldadas. Sabe por quê? Eu acho muito bom o colégio militar. Sabe por quê? Porque ensina a criança desde pequeno a respeitar. Quando chega lá no colégio, é ou não é? Sim, senhor, não, senhora, a ter aquele respeito. E o que é isso? É moldar a criança a ter o quê? Respeito. É moldar a criança a ter uma consideração, a saber os seus limites, a saber a hora de falar, a saber a hora de o quê? De ouvir. Isso coloca o que? O colégio militar faz o quê? Molda as crianças em um formato militar. Mas normalmente a criança que é criada fazendo a sua própria vontade não respeita ninguém, não ouve ninguém, quer falar mais alto que todo mundo, é ou não é? A mãe, ao invés de respeitar a mãe, não respeita, ao invés de respeitar a avó, não respeita. Se não respeita a mãe e nem a avó, também não respeita professor, também não respeita a autoridade, não respeita ninguém, e vira uma bagunça, dá dor de cabeça, vira um problema muito grande, vira uma bomba que lá na frente é perigoso explodir, que tem que ser desarmada o mais rápido possível. Então o colégio militar faz isso, molda a criança, para a criança entender que tudo tem limite. A palavra de Deus nos molda, o nosso olheiro ele também está querendo nos moldar. Só que eu tenho que permitir. O problema de muitas pessoas não mudar é porque ela não deixa Deus trabalhar na vida dela. E é isso que eu quero mostrar para você. Para de fazer do seu jeito, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa o olheiro moldar a tua vida. Deixa de ser uma pessoa, como é que fala? Cabeça dura. Por que é uma pessoa cabeça dura? Você fala 10 vezes com ela e ela quer fazer ainda do jeito. Você fala assim: fulano, é desse jeito. Aí fala: não, é do jeito que eu aprendi isso aqui com meu avô, eu aprendi isso aqui com meu pai, e é desse jeito aqui. Mas é errado, aprendeu errado. Mas não, aprendi com meu pai, aprendi com fulano de tal. Aí você ensina a pessoa 10 vezes, aí a pessoa não quer aprender, porque ela diz que sabe, porque é um jeito errado. Aí a pessoa vem na igreja e Deus fala com ela 10 vezes, 1000 vezes, mas ela fala assim: não é bem assim não, é do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, é na minha força, é na minha condição, é na minha inteligência. E onde muitas pessoas quebram a cara, se decepciona, e Deus não faz a obra na vida dela porque ela não está deixando. Ela não está deixando. Então essa palavra, entenda,
O olheiro é Deus, o barro sou eu, e a água que amolece o barro é a palavra de Deus, amém? Deus não descarta, Deus transforma, e quem dá forma é o próprio Deus, não é eu que vou dar forma para a minha vida. É a vontade de Deus, é Deus que vai moldar a minha vida conforme Ele quer. E eu tenho certeza que quando Deus molda um vaso, pessoal, não é para desonra, é para honra. Você é um vaso de honra, você é um vaso para a glória do nosso Senhor, amém, pessoal? A sua família não é uma família destruída, não é uma família de desonra, mas a sua família é uma família de honra, porque Deus é o olheiro, e esse vaso chamado família, quem vai dar forma é o nosso Senhor, amém, pessoal? Então vamos orar pedindo a Deus para nos moldar em nome do Senhor Jesus. Fica todos em pé em nome de Jesus. Coloca aquela música, Karen. Quero tirar a capa, isso. Coloca, vamos cantar a música aqui toda a igreja, pessoal. É? A capa, isso aí. Isso. Feche os seus olhos, se você quiser ler a letra aí para cantar com a gente. Pode cantar também, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele molda o nosso coração, Ele transforma a nossa vida. E deixa Ele agir. A casa do olheiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro, Senhor. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer a casa do olheiro. Eu vou descer a casa do olheiro. Eu quero ser alguém. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer a casa do olheiro. Quero tirar a capa, tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado, o teu amor e graça, eis-me aqui de novo. Oh, aleluia, Senhor. Tu tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado, o seu amor e graça, eis-me aqui de novo. Faça o teu trabalho. Oh, meu Deus, eu vou descer a casa do olheiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Já estou quebrado. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer a casa do olheiro. Quero tirar a capa, tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado, o teu amor e graça, eis-me aqui de novo. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de
graça, eis-me aqui de novo, faça o teu trabalho. Faça o teu trabalho, meu Deus. Faz a tua obra, Espírito Santo. Meu amigo, minha